Chamar, então, para finalizar, o Gustavo, para apresentar o case da Proambi, recuperação energética de resíduos sólidos industriais. Então tá, pessoal. Boa tarde a todos, agradeço o convite. Nossa parceria Proambi Senge se estende mais uma vez. Muito obrigado. Eu vou mostrar para vocês um pouco da nossa caminhada num projeto, em uma das unidades de negócio da Proambi. Hoje nós dispomos de 6 negócios. Uma delas, a unidade de coprocessamento, está situada aqui no município de Nova Santa Rita, 30 quilômetros de Porto Alegre, em que eu classifico como a unidade de maior relevância hoje para os negócios da Fundação. A Proambi é uma fundação de 25 anos de atuação no mercado, composta por 31 instituidores, mas é um modelo de negócio, é uma fundação privada que tem suas peculiaridades e também é um case de sucesso desde o próprio modelo de negócio, né? Todos os resultados que a fundação gera, eles não são divididos entre os instituidores e são sempre reinvestidos no próprio negócio, que são soluções ambientais, né? Então, todas as nossas estruturas visam essas atividades e esse desenvolvimento pleno. Então, o coprocessamento foi a unidade que nós começamos a desenvolver em 2010, com a promulgação da Portaria 016 da FEPAM, e teve uma história bastante acentuada, bastante repercussão também, porque foi uma quebra de paradigma para o Estado, também de uma indústria estar processando resíduo e fazer destruição térmica de resíduos perigosos, né? Então, isso foi uma grande evolução. Então, vou contar, em linhas gerais, como isso aconteceu. Falar um pouquinho, dar uma contextualizada sobre consumo e geração de energia, visão mundo, né? A gente veio, ao longo do dia, escutando construções sustentáveis, eficiência energética, inovação, todo em prol da sustentabilidade, mas o mundo ainda consome muito mais energia, né? A gente está com 25% de acréscimo no consumo entre 97 e 2007, e essa estatística ela acontece a cada 10 anos. O índice previsto para 2017, pelo que eu andei lendo, está em 33%. Isso muito puxado pela Ásia, né? Com Ásia e Oriente Médio, com os crescimentos sempre acima de 50%. Ou seja, o que eu destaco aqui, além do consumo energético, na Ásia, é o consumo de água, né? Que eles têm um problema hídrico bastante acentuado. Então, são os cenários para avaliar. O que a gente tem não despertado muito interesse no Brasil ainda é gerar energia através de resíduos. A gente vem falando muito sobre geração aqui no estado, principalmente de energia eólica. Temos parques eólicos incríveis funcionando aqui. Se começou a falar muito sobre energia solar, principalmente nos últimos 3 anos, mas a capacidade que a gente tem de gerar energia através de resíduos, seja essa energia térmica ou elétrica, também é bastante relevante e merece destaque. A nível mundial também, os projetos de Waste to Energy, eles crescem, eles dobram a cada ano em volume financeiro. Então, a gente, em 2011, tinha um montante de 2 bilhões investidos para 20 bilhões em 2014. Então, é um mercado que está crescendo muito pelo mundo, tanto que na Alemanha já é a quarta atividade econômica do país, né? Então, sobre o resíduo industrial, nós temos um passivo ambiental no Brasil de 58 milhões de toneladas. Esse dado é da Associação Brasileira de Infraestrutura de Base. E, para remediar esse passivo, nós gastaríamos 16 bilhões para fazer essa remediação. Então, qual que é o destaque que eu tenho aqui nessa lâmina? Como remediar uma disposição inadequada é muitas vezes mais cara do que tu fazer o trabalho que tem que ser feito no prazo certo, né? Isso acarreta em contaminações, tanto de solo, atmosféricas, lençóis freáticos, que o Sistema Único de Saúde acaba gastando 1,5 bilhão ano para tratar as doenças causadas pela disposição inadequada.
Então, eu cito aqui como um problema de infraestrutura, porque não é só no resíduo industrial que a gente tem esse problema. Se a gente entrar no quadro do resíduo sólido urbano, é muitas vezes pior. Então, como legislação envolvida, eu destaco a nível estadual a portaria 16 da FEPAM, que proibiu o aterro de resíduo sólido industrial com característica de inflamabilidade. E, na minha opinião, foi o grande divisor de águas na gestão do resíduo sólido industrial no Rio Grande do Sul, foi essa legislação. Até então, todo o resíduo simplesmente ele ia para aterro, formando um imenso passivo ambiental, né? E, a partir dela, ela destaca e promove, então, a recuperação da energia contida nesses resíduos. Então, a obrigatoriedade legal ela ainda é fundamental para que o empreendedor cumpra o que deve ser feito. Então, se nós não tivermos uma lei forte, uma fiscalização acentuada também, nós não teremos evolução nesse segmento. Então, qual que é o nosso trabalho aqui em Nova Santa Rita, né? Nós transformamos resíduos num combustível, que se chama de blend ou combustível derivado de resíduo, né? Que ele é destruído termicamente nos fornos da indústria do cimento. Ou seja, a portaria diz que essa tipologia de resíduo não pode mais ser disposta em aterro. Então, o que é resíduo para uma indústria acaba se transformando matéria-prima para a nossa instalação. Então, qual que tem que ser a nossa competência aqui? Saber de como misturá-los, que tenham características físico-químicas compatíveis, que para que no final do meu processo de produção a gente atinja a especificação necessária para entregar um produto, então agregando valor, eu estou agregando o valor de um resíduo, transformando ele num combustível que vai ser destruído termicamente nos fornos da indústria do cimento. Então o nome dessa atividade é blendagem, né? Vem de blending do inglês, né? Misturar. Então, quais são os resíduos que podem ser encaminhados para esse tipo de tratamento de recuperação energética? Ele tem que ter essas características físico-químicas, isso é legislação, e, no mínimo, um poder calorífico de 1.620 quilocalorias por quilo. Ou seja, ele tem que entrar até a planta com 1.600 quilocalorias, é o mínimo necessário, mas eu preciso entregar para a cimenteira com, no mínimo, 4.000 quilocalorias. Então, a gente tem que compor, né, como se fosse uma receita de bolo, né, essa mistura para que a gente consiga processar e depois destruir. E os resíduos que não podem ser coprocessados são serviços de saúde, radioativo, explosivo, agrotóxico, organoclorados e o resíduo sólido urbano. Devido, obviamente, a algumas restrições de alguns grupos têm logística reversa, outros são perigosos pelos seus contaminantes, né? Então, como que funciona o fluxo aqui de produção? A Proamb cobra do gerador do resíduo X reais por tonelada para fazer esse tratamento, certo? Processa, e hoje ainda no Brasil a gente paga para a indústria do cimento fazer a destruição térmica. Então, é uma cadeia reversa de uma indústria normal. A gente fatura na entrada e paga na saída do produto, né? E o processo em si, ele trabalha com uma linha de produção, de trituração, na verdade, composta por etapas produtivas bastante simples, não há nenhuma transformação química, né? Esse é um processo físico. Todos os resíduos que chegam à unidade, eles já têm que estar previamente analisados, justamente para a garantia da segurança depois da destruição térmica, para que não tenham nenhum contaminante acima do que a legislação permite, né? E a gente faz, então, essa pré-mistura aqui com uma pá carregadeira, misturando, por exemplo, madeira, plástico, papel, papelão contaminados, né? O que a gente chama de pré-mistura. Dependendo do tipo do resíduo, a gente insere ou no triturador duplo eixo, um resíduo que pode ter uma contaminação a mais, porque a gente sabe também que a qualidade do resíduo que chega até a indústria, muitas vezes vem pedras misturadas, né? A gestão ambiental, dependendo de cada empresa, não é a mais adequada, né? Ou já nesse triturador monoeixo, que a gente tem como a principal máquina da instalação. Então, agarra, mistura esses resíduos e alimenta no início da linha da produção.
50% do que passa nessa máquina já atinge a granulometria adequada de 50 milímetros e passa por um processo de peneiramento que faz essa segregação do que já atingiu a granulometria adequada, do que necessita a segunda etapa de trituração, o que é uma vista lateral da peneira rotativa. A gente passa aqui pela segunda etapa de trituração, onde todo o produto que sair do triturador secundário, ele tem a garantia de atingir os 50 milímetros necessários para a expedição. Então, de todo aquele emaranhado, aquela montanha de resíduos com diversos geradores misturados no início do processo produtivo, nós obtemos um produto homogêneo, totalmente descaracterizado, que a gente chama de CDR, né, combustível derivado de resíduo, que é carregado hoje ainda a granel para a indústria do cimento, onde é feita, então, a sua destruição térmica, né. Hoje nós processamos em torno de 1.500 toneladas de resíduo perigoso por mês. É um volume bastante grande, que até então era todo aterrado, né. Na indústria do cimento, como funciona o processo? Falar rapidamente. Por que se utiliza o forno da indústria do cimento para destruir esse tipo de resíduo? Porque ele opera numa temperatura de 2.000 graus, tem todos os controles ambientais necessários. O forno também passa pelo processo de licenciamento, assim como a Proambi passou por um processo de 3 anos e meio para obter uma licença de operação, né? O forno teve um processo de praticamente 2 anos também. Eles ocorreram concomitantes, né? Então, toda essa segurança ambiental necessária para a indústria do cimento também é auditada, tem monitoramento das emissões atmosféricas a cada trimestre, tem filtros, né? Então, não é o foco hoje aqui a gente falar da indústria do cimento, mas acaba sendo destruído só nesse tipo de atividade que é licenciada no Brasil. Vou passar um vídeo que resume aqui o processo para vocês compreenderem melhor. Um projeto inovador e pioneiro no estado, a unidade de coprocessamento da Fundação Proambi produz, a partir de resíduos sólidos industriais, o blend, que serve como combustível nos fornos de fabricação de cimento. Disponibiliza uma alternativa nobre ao mercado com o aproveitamento energético dos resíduos e a eliminação de passivos ambientais. Fundação Proambi. Conhecimento e tecnologia em soluções ambientais. Então, pessoal, basicamente o processo foi resumido. Vocês podem ver no slide da pré-trituração que a gente tem uma máquina instalada em paralelo na linha. No início desse processo, por ser uma atividade pioneira aqui no estado, nós tivemos inúmeras dificuldades operacionais, com equipamentos nacionais, problemas de produtividade. Enfim, a minha formação vem dessa área, gosto muito dessa área metalmecânica, produção. E, na verdade, isso é uma indústria, né? Então, quando a gente fala sobre gestão de resíduo, muitas vezes a gente pensa sobre um aterro, ainda no Brasil, né? Mas, na verdade, são parques industriais que são formados com grande capacidade de investimento. O investimento nessa área até hoje foi 7 milhões de reais. E, através desse nosso processo de inovação que eu quero trazer para vocês hoje, nós nos tornaremos a maior do Brasil, nos aproximando do estado da arte do processo de fabricação. Nós estamos importando mais 2 máquinas de elevada capacidade, construindo mais um prédio, justamente para estar promovendo, transferindo essa tecnologia através de um projeto de inovação que foi escrito dentro da própria fundação, financiado pelo FINEP, com apoio do BRDE, que também esteve aqui hoje, comentando. A gente vai conseguir, então, ter uma escala produtiva de 4.000 toneladas por mês. Isso nos dá a capacidade de destruir 48.000 toneladas de resíduo por ano. É muita coisa, gente. É muita coisa para ser destruída. E equivalência energética, eu vou mostrar aqui para vocês, são fotos na cimenteira, só o transporte rodoviário.
também é misturado com biomassa de casca de arroz e alimentado no forno para fazer a destruição térmica. Então, eu quero mostrar os resultados aqui para vocês, pelo nosso tempo está um pouco escasso. Em 2013, quando a gente iniciou a operação, nós destruímos 3.500 toneladas. Esse ano, a gente já bateu na marca das 15.600. Então, praticamente, os volumes destruídos crescem 30% ao ano, o que é um sinal bastante positivo aqui para o nosso estado. Primeiro, em relação à consciência do empreendedor, que vem mudando, né? Segundo, a legislação que vem funcionando, as fiscalizações que elas vêm ocorrendo e a ciência que a gente deve desenvolver. Deixo essa mensagem para vocês de fazer o certo, gente. Só criar passivo ambiental. Hoje, uma das nossas unidades de negócio é um aterro e a gente não quer mais utilizar ele, né? A gente quer promover, na verdade, o que essa política nacional dos resíduos sólidos diz, né? Embora ela caminhe a passos lentos, né? Mas é um case bastante interessante de como soluções pequenas, perto de onde nós estamos, funcionam através de empreendedorismo, né? Crédito e, obviamente, a vontade de fazer, né? Então, 15.600 toneladas equivale a uma redução de 5.200 toneladas de coque de petróleo no forno da cimenteira, que é o combustível principal. Para vocês terem uma ideia, esse é o nosso aterro em Pinto Bandeira, interior de Bento Gonçalves. Nós destruímos, ao longo do projeto, 38.770 toneladas, equivalente a 130 mil metros cúbicos. É isso aqui, gente. Isso aqui tem 130 mil metros cúbicos. É uma vala de 120 metros de comprimento por 60 de largura por 20 de altura. Se essa legislação não ocorresse, se estrategicamente nós não tivéssemos essa unidade de negócio, nós não teríamos mais área nessa parte aqui. Então, esse é um impacto ambiental extremamente positivo, que é um poder de transformar. Então, a gente transforma resíduo em energia, elimina passivo, deixa de utilizar as áreas e, de fato, reduz muito o consumo de coque de petróleo, por consequência, a emissão de CO2, né? E se enquadra exatamente no modelo circular, que também já foi comentado hoje pelos demais palestrantes. Após o reuso, recuperação e reciclagem, antes de virar fim de vida, a gente ainda consegue ter uma recuperação para que até então era rejeito, né? Algumas informações sobre o nosso país. Nós possuímos mais de 1.400 aterros clandestinos. Reciclamos menos de 5% de todo o resíduo gerado. Os Estados Unidos, que é um país desenvolvido, 26%. Por que eu destaquei eles? Eles tinham um cenário muito parecido com o nosso e demoraram 40 anos para evoluir. Ou seja, é uma mudança de longo prazo, né? E ainda no nosso país, 42% de todo o resíduo gerado tem destino inadequado. Então, a mensagem final que eu queria deixar para vocês é justamente essa. Investimento acarreta geração de emprego e renda e a possibilidade de criação de um polo ambiental aqui no Rio Grande do Sul, eu vejo muito nítida, que como funciona numa Alemanha, em Estados Unidos, em países desenvolvidos, com inúmeras PROAMBs, né, trabalhando, não numa competição, mas talvez do modo associativo, uma empresa com foco para reciclar o plástico, outra para reciclar o papelão, e formar toda uma cadeia de cooperação entre elas. Então, isso funciona muito bem fora do país, e aqui eu vejo que tem todo o potencial para nascer, até pelos dados que eu apresentei, de que as atividades são extremamente incipientes, né? Então, eu concluo aqui, deixo meu contato, com uma frase do Oscar Motomura, que eu gosto muito, que, para todo mundo que é engenheiro aqui, precisamos tirar o medo do impossível, né? Não tem graça viabilizar o que já é viável. Então, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho.